Bom dia pessoal, tudo bem? Ou boa noite, né? A gente vai discutir agora ah, uma sequência das rosídeas. A gente vai olhar a ordem Malpighiales, Oxalidalis e Celastralis. Eu vou focar principalmente em Malpighiales, na verdade, que é uma das maiores ordens em relação ao número de famílias. As demais, eu vou apresentar para vocês alguns caracteres ilustrativos, porque provavelmente vocês tiveram contato com estas famílias, ouviram é, jardim, enfim, né? Quando vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Bom, o que que a gente tem, né? A gente já discutiu nas outras aulas este grupo aqui, né? A gente viu Fabalis, Rosales, Pincelei Fagalis e Cucurbitalis, com begônia e os pepinos da vida, né? E agora eu vou trazer para vocês esse grupo aqui das Fabídeas, tá? E a gente encerra a discussão desse grupo, né? Do grupo geral das Fabídeas. Depois, na sequência, a gente vai para as Malvídeas. Então, o que eu vou discutir hoje com vocês em Celastralis, eu quero só mostrar Celastrais, tá? Por conta de a gente encontrar com certa frequência aqui na nossa vegetação. Oxalidalis, eu vou trazer oxalis para vocês, porque vocês vão reconhecer rapidamente. E vou mostrar para vocês ainda a Eleocarpace, porque é bem comum na região de Blumenau e no Vale do Itajaí, uma árvore, na verdade, uma espécie chama atenção. Em Malpighiales, eu vou trazer para vocês Malpighiace, Passiflorace. Vou mostrar rapidamente quem é Salicace e Violace. Tá? E Euphorbiace, os complexos, se tudo der certo, o Narciso vai apresentar para vocês. Ele trabalha, na verdade, com Perace, que estava incluso aqui nesses era Euphorbiace, né? Enfim, ele vai explicar essas diferenças. Tá? E Fabalis a gente já viu. Né? Então, vamos avançar. O que, que a gente tem em Oxalidalis, né? É, são 7 famílias, 60 gêneros, 1.800 espécies. Conarace até ocorre na região, mas é muito pouco frequente, vocês podem dar uma olhada. Cunoniace também ocorre na região, com o gênero Lamanonia, mas não tão aqui na nossa região, regiões um pouco mais altas. Tá? É uma árvore, Lamanonia alternata é a mais comum. E Eleocarpace também eu vou mostrar mais no final, tá? Com o gênero Sloania, e a espécie Sloania guianensis é a mais comum que a gente tem. Mas chama aqui a atenção, na verdade, de Oxalidace, tá? Que eu vou mostrar na sequência. O que, que a ordem traz de interesse, né? São as plantas têm folhas geralmente compostas, tá? Eleocarpace não, com polvinos, tá? Então, geralmente eles têm aquele movimento chamado de nictinástico, né? Nictus vem de noite, né? Nástico de fechar, porque algumas delas, as folhas à noite, parece que se fecham, assim, né? Então, elas têm um certo movimento. A gente viu que Fabace também tem isso, né? As flores têm geralmente 5 peças florais ou múltiplos disso. O estilete geralmente é ramificado. Células mucilaginosas e bastante oxalatos, né? Que são cristais que ocorrem nas células que dá nome à ordem, inclusive. Ah, bom, e a oxalidácea, né? Vocês reconhecem essa planta? Essa tem folha composta, uma árvore muito comum aqui na região. Eu tenho quase certeza que vocês nunca repararam muito na flor dela, mas no fruto vocês devem conhecer, tá? É cultivada, infelizmente essa não é nativa, mas vocês vão reconhecer como carambola, né? Averroa oxali, Averroa, fugiu o nome, Averroa indica, daqui a pouco aparece, fugiu o nome. É muito cultivada aqui na região, né? Faz geleia, enfim, consome in natura. É, mas a gente geralmente presta atenção no fruto que tem esse formato, né? Mais de carambola, né? Enfim, vocês me entenderam. E com essas folhas compostas, né? Mas as flores vocês vão reparar e prestem bastante atenção na próximo gênero que eu vou mostrar que é nativo, tá? A verroa carambola, o nome científico dessa espécie que a gente tem na região, não é a única. Tem mais uma que às vezes é cultivada, eu nunca vi muito por aqui, mas é uma punk que eu vou mostrar depois. Mas vocês reconhecem estas, que são as famosas azedinhas ou os trevos de 3 folhas, né? Eu já contei lá na aula de Botânica Sistemática 1, quando a gente discutiu Marsilha, né? Aquele gênero de samambaias aquáticas que tem 4 folhas. Mas Oxalis, na verdade, seria a original planta lá da lenda irlandesa, né? Porque eventualmente ela tem 4 folhas quando ela tem alguma mutação. Hoje em dia vende no mercado, né? Floricultura, uns Oxalis cultivados, eu até tenho em casa, que tem 4 folhas, mas não é o original, né? Assim, já é alteração. Encontrar o de 4 folhas deste é que dava sorte, né? As lendas urbanas. Mas enfim, o que que a gente tem do gênero Oxalis? Né? Tem bastante espécies no estado,
Geralmente as flores são rosas, né, ou amareladas. Algumas são tratadas como ervas daninhas, né, assim, elas podem tomar conta, no meu jardim inclusive, mas dão flores até bem bonitas, né? E muita gente consome, né? As criança principalmente consumia as folhas na minha época como azedinha, né? Assim, tem um sabor interessante. Bom, elas são ervas, às vezes uns arbustos, eu já vi uns oxalis, eu tinha uma vez, infelizmente eu perdi a planta, era um arbustinho de uns 30 centímetros, né? Ou árvores pequenas, no caso de carambola, né? Não são árvores muito grandes, com folhas pinnadas ou palmadas, tá? Geralmente daí trifolioladas. As folhas frequentemente se dobram à noite, então elas meio que fecham, né? Como eu comentei, aquele movimento do polvino, né? São androginospóricas as flores, geralmente actinomorfas e pentâmeras, né? Olha aqui, ó. Tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco pétalas, bem visíveis, né? E bem radial, assim, né? Dá de fazer a divisão sem dificuldade, a gente não vê nenhuma pétala maior que a outra, nenhuma delas tem uma cor diferente, enfim, é bem clássico, né? Tem 10 estames com dois comprimentos diferentes. Geralmente eles são heterotílicos, né? Então eu tenho estames maiores e estames menores presentes. E os nectares basais são externos, tá? A gente vai ver. E o fruto é uma cápsula ou uma baga loculicida. Bom, como eu comentei, a flor é radial, né? Tá aqui na forma floral. Tem 5 sépalas, ok? Aqui eu estou vendo só uma parte delas, né? 5 pétalas, livres entre si, elas não são unidas, né? Tem 10 estames, como eu comentei aqui, ó. Alguns estames maiores, outros menores. Então, ela tem dois andares de estames, né? Isso a gente chama de heterostilia. É uma estratégia para evitar autopolinização em alguns casos, né? Enfim, a gente vai encontrar isso em outras famílias, como o rubiácea também, tá? São 5 carpelos. Ó, aqui eu tenho um. Eu consigo contar às vezes aqui por fora. Um, dois, três, quatro, cinco. Na carambola é mais fácil de contar, né? São bem marcados. E o fruto pode ser uma cápsula ou uma baga se desenvolvendo desse ovário aqui, que é súpero. Tá? Ele tá aqui, ó. Tá aqui de novo. E o estigma aqui bem ramificado, né? Bem distinto, certo? O que a gente tem em Santa Catarina, né? Um gênero Oxalis nativo, né? E 29 espécies nativas, então tem bastante. Oxalis espídula é bem comum. Oxalis austoni já não tanto. E aqui uma outra espídula, né? Essas duas são mais frequentemente encontradas na região, assim, né? Nascendo nos ambientes naturais. Como punk, a gente tem a verroa bilimbi, por exemplo, né? É uma carambola um pouco diferente, faz geleia, suco, salada, ou mesmo oxalis, no geral, como todos como punk, se consome as folhas, tá? Como refogado, ou se faz suco. Então essas plantas acabam sendo utilizadas para isso. Essa verroa é exótica, né? As oxalis são nativos. Nem todos os oxalis, né? Assim, mas boa parte daqueles que vocês vão encontrar no ambiente natural, assim, são nativos. Outro aqui é o Oxalis latifolia, né? Também faz geleia, sucos, saladas verdes, né? Então, pode usar aí como salada no dia de hoje. E a outra ordem, que é a maior, como eu comentei, tem uma série de famílias, tá? São 36, 716 gêneros pelo menos e quase 16 mil espécies, se não mais que isso já. O que a gente tem? Esse grupo aqui de Erythroxylaceae e Rhizophoracea ocorre na região. Rhizophoracea é o mangue, né, uma das plantas do mangue, estão ameaçadas hoje com as mudanças na legislação ambiental. A gente tem em Rhizophoracea e Rhizophora mangli, que é uma espécie que ocorre... o mangue vai mais ou menos de Floripa, a região, a limite austral no mundo, assim, é mais ou menos a linha de Florianópolis, e dali para cima. Então essa espécie vai praticamente até a Amazônia, né, pelo litoral. Erythroxylaceae a gente tem aqui a família da coca, né? Então é um arbusto. A gente encontra algumas espécies no estado, tá? Ele tem algumas espécies ocorrentes. É, nada aqui que nos Oquinace também a gente encontra, vocês inclusive nas chaves da planta estéreo 01, né, que era uma laurácea, vocês pararam bastante em Oquinace, no gênero Euraterra parviflora, que inclusive é chamado de canela veado, né, um dos nomes populares. Ela até lembra assim, uma canela, apesar da flor ser totalmente diferente. Vocês podem olhar a flor, né, uma flor muito parecida, inclusive com uma flor de oxalis. Mas só tem basicamente essa espécie, são duas ou três do gênero que ocorrem na região. Clusiaceae, a gente tem o mangue de formiga, tá? É uma planta que cresce aqui na região, não é uma planta de mangue, apesar do nome ser esse.
A gente encontra ela como terrícola, como um arbusto, às vezes até como epífito, tá? Em áreas mais abertas. Hipericácea a gente também tem uma espécie que é utilizada como medicinal, que é erva de São João, tá? Mas gênero hipérico ali presente. E Podostemácea a gente tem aqui que são plantas aquáticas, tá? Geralmente de cachoeira. São plantas assim, se alguém trabalha e me vê, vai falar mal, né? Mas assim, elas não têm muita graça porque elas não têm, a gente não vê folhas, essas estruturas, apesar de elas darem flores, né? Elas ficam incrustadas geralmente em rochas, tá? São muito pouco estudadas, até porque a coleta é um pouco mais difícil, o material é um pouco mais difícil de conservar assim em herbário, né? Que se consiga trabalhar. Então, o Podostemácea é uma família bem interessante. É, Vamos lá. Depois Malpighiaceae, que a gente vai ver na sequência, tá? Balanoforaceae. Não, não é balanoforácea, isso aqui esquece. Trigoniaceae a gente tem uma, tem um pouco na região, mas é muito pouco, tá? É, Crisobalanaceae a gente tem uma espécie no campus, me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas é a única espécie, elas não são muito comuns aqui na região sul, essa família, então é o único gênero que chegou. Tá? O Miricaceae também tem uma espécie Vantania compacta, é uma árvore grande, a gente tem algumas coletas no inventário. É até difícil de encontrar, eu tenho um pouco de dificuldade de identificá-la, às vezes eu confundo com outras coisas, e porque eu só conheço também o gênero Vantania, então no sul. Violácea eu vou mostrar para vocês, Passiflorácea eu vou mostrar, Salicácea eu vou mostrar no finalzinho por conta dos cafés do mato. Perácea, Raflesiácea, Forbiácea, acredito que o Narciso vai mostrar para vocês na sequência. E depois no finalzinho aqui nada muito importante. Então a gente tem na verdade várias dessas famílias com muitas espécies na região, outras com um gênero e uma espécie ou duas espécies, não muito isso. Mas o que une, né, a ordem Malpighiales? A gente tem aqui ervas, trepadeiras, tem de tudo, tá? Arbustos, árvores. Então assim, o hábito varia muito, até porque vejam que é uma ordem bem grande, né? As folhas geralmente têm margem denteada com uma única nervura nesse dente, tá? Mas se vocês olharem, vocês confundiram muito a Ocnácea, né, com a Lauraceae. Ela tem uma margem levemente denteada, algumas espécies mais, outras menos. O gineceu aqui é tricarpelar, tá? O estigma seco e tricarpelar a ponto de euforbiácea, a gente conseguir ver isso bem facilmente, inclusive, outros nem tanto, mas a gente vai ver em passiflorácea. E elas ainda têm um exotegmen fibroso. O que é exotegmen? É a parte de revestimento da semente que se desenvolve a partir da superfície externa do tegmento interno. Tá? Então, é uma parte lá de proteção da semente. Vamos começar a olhar algumas famílias interessantes, né? Entre elas, Malpighiaceae. Vou primeiro chamar a atenção para caracteres distintivos, depois eu volto para essas lindas imagens que estão aí. O que a gente tem, né? Muitas delas têm tricomas em formato de T, pelo menos nos pecilos e nos ramos jovens. Vai ser difícil vocês verem isso a olho nu, tá? Mas eles existem. As pétalas são ungiculadas. Vocês viram que a Lidiane Ona comentou isso lá em Como Ele Nasce. Então, aqui de novo, ó, né? Essa redução que a gente tem nas pétalas, né? Em direção à base, né? Ovário com 3 estigmas separados. Tá? Então, a região estigmática a gente consegue distinguir os 3 estigmas. Folhas opostas, tá? Glândulas multicelulares grandes no pecíolo ou na lâmina, geralmente abaxialmente, tá? Eu vou mostrar depois. Tem glândula para todos os lados, assim, mas nem sempre é tão fácil de ver, tá? Deixa eu chamar a atenção então aqui, ó. Olha o dente, né? Então vendo que tem uma nervura para esse dente. Me aproximei aqui da tela. Então aqui, ó. São uma das características, mas nem sempre presentes, tá? Nem todas são radiais como esta, mas com 5 pétalas. É mais frequente. Muitas têm várias glândulas, eu vou chamar a atenção na sequência depois. Como eu comentei, a ordem, consequentemente, a família é tricarpelar, que a gente vê os 3 carpelos, né? É bem visível, inclusive depois nos frutos. E acho que aqui era isso que a gente podia resgatar. Tem algumas outras características importantes que o Neotropical Flowering Plants traz para as plantas do neotrópico, tá? Nectários extraflorais do lado de fora das sépalas, geralmente são chamados também de elaióforos, são bem grandes. Folhas sempre simples nos neotrópicos, às vezes lobadas ou cordadas, com margem inteira, nunca serrilhadas, dentadas ou crenadas. Tá? Mas não, essa característica não está bem clara em todas as nossas espécies, apesar das do neotrópico ser mais comum, tá certo? Gêneros de árvores, às vezes, com estípulas intrapeciolares, peciolares. Isso significa que
Intra o pecíolo a gente tem essas estípulas presentes, tá bom? Mas nas arbóreas, tá? E gêneros de plantas escandentes, né, geralmente tem frutos do tipo esquizocárpicos e são alados. Vamos lá, então, o que que a gente tem aqui na região, né? São 66 espécies e 1.200 espécies na família Malpighiaceae. Elas têm uma distribuição mais ou menos pantropical, tá? Bem comum aqui nos neotrópicos. Vocês vão reconhecer como cultivada na região acerola, né? Malpighi glabra. Tá aqui, ó, folhas opostas, né? Nesse caso, uma árvore ou um arbusto, tá? Na região tem bastante lianas, o gênero é Heteropteris, inclusive. E folhas simples, tá? Bom, o que que tem na folha, né? Como eu comentei, as duas glândulas, ó, aqui na base dessas folhas está mais visível, e aqui as duas estípulas intrapeciolares, tá? Presentes no caso das espécies arbóreas. Nas trepadeiras isso não é frequente. Aqui eu quero chamar a atenção para a Banisteridiopsis muricata, desse trabalho aqui que fala sobre as glândulas, né? Olha a quantidade de glândula que tem aqui nessas folhas, né? Olha o formato, elas produzem açúcares, né, para as formigas que acabam visitando e acabam protegendo a planta. Banisteridiopsis é um gênero que a gente tem na região. O que que a gente tem para a flor, né? No geral, a flor é radial, perdão, é bilateral, com 5 sépalas que podem ou não estar unidas entre si, com 4 pétalas. Geralmente tem uma pétala maior que as demais, tá? Por isso que elas são é, radiais. 10 estames unidos entre si, mas nem sempre tão visível, né? E 3 carpelas, como eu comentei, com vários super, tá? A inflorescência aqui é determinada. São 5 pétalas, como eu comentei, a gente pode ver aqui, ó, essa aqui inclusive maior que as demais, tá? Ungiculadas. Sépalas são 5, livres, tá um pouco, a gente não consegue distingui-las aqui, mas eu quero chamar a atenção para as glândulas aqui, que a gente chama também de elaióforos, tá? As sépalas são escondidas aqui, ó, tá um pouco difícil de vê-las, né? Isso também são 10, né? Eles são unidos na base, tá? Não no ápice. São 3 carpelos, como eu comentei, unidos entre si. O ovário é súpero, a placentação é axial, tá aqui, e tem um óvulo por lóculo. Todo mundo já deve ter comido acerola, já deve ter visto, e percebe, né, que tem 3 sementes dentro do fruto, quando eventualmente não aborta um deles, né? É, aqui as glândulas ao redor, nem sempre naquele formato como eu mostrei. E quem tiver um pé de acerola, né, elas devem estar florescendo em breve. Dá uma olhada nessa flor para perceber bastante esses elaióforos, né? Olha aqui, ó. Bem grandes, aqui estão as sépalas, tá? E os estames, eles estão unidos aqui na base um pouco, entre si. Aqui não dá de ver o estigma, infelizmente, mas enfim, não como eu queria mostrá-los. O que que a gente tem de estruturas, né? As estípulas aqui, ó, presentes, tá? Ó, aqui neste caso também, tá? Eu quero chamar a atenção aqui para a glândula, na base da folha, do lado abaxial, ok? Esse trabalho é bem interessante, né? Que fala sobre uma sinopse da família para floresta atlântica, quem quiser dar uma olhada. As inflorescências são do tipo pseudorracemo, umbelas também estão presentes, como a gente pode ver aqui no G, tá? Enfim, vários formatos de inflorescências, né? E vários formatos de flores, né? Geralmente amareladas as que eu vi aqui na região, tá? E como eu disse, elas são bilaterais porque geralmente uma delas é maior ou no caso menor do que as outras. Ó, essa aqui também é maior, né? Então elas não, essa aqui bem maior, dos vários gêneros e alternativas que a gente tem aqui na região. Bom, o fruto, como eu comentei, pode ser uma drupa, né? Vocês conhecem a acerola, contendo 3 sementes. Ou um esquizocárpio, né, geralmente alado, no caso aqui das nossas espécies trepadeiras, tá? O gênero Heteropteris costuma ter esse tipo de fruto, tá? A gente ainda tem outros gêneros na região. Aqui eu só quero mostrar alguns outros padrões de fruto, né, alados. E aqui a gente tem outros tipos, né, drupas, nozes, né, presentes em alguns gêneros, tá? Principalmente Birzonima, que a gente tem aqui na região, uma espécie geralmente frequente, Birzonima ligustrifolia. O que a gente tem em Santa Catarina? 29 espécies e 16 gêneros, tá? Um pouquinho difícil. Essa aqui é Birzonima ligustrifolia com esse fruto, ok? Heteropteris glabra, os frutos aqui avermelhados e alados, né? E esse gênero eu nunca vi, tá? Em Santa Catarina, Miedenzuela acutiforme, com frutos alados também.
de punk, né? Tem uma planta muito cultivada na região que chama Bunchosia arminiaca. A gente também tem Bunchosia marítima como nativa, mas Bunchosia arminiaca o pessoal às vezes vende como falso guaraná. Tá? Eu já vi várias vezes. Eu não achei o fruto gostoso, mas deve ter outras formas de preparo, né? Porque o pessoal faz doces, sorvetes e molhos, tá? Talvez eu consumi da forma incorreta, né? E Birzonima crassifolia, né? Como um frisante, um suco e doces, tá? Sem as sementes aqui da polpa. Então, algumas podem ser utilizadas com esse fim. Outra família que eu quero mostrar para vocês é a Passifloraceae, mas eu volto depois da nossa pausa. Até daqui a pouco.